Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Está escrito assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Versículo 10. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Versículo 9, segunda parte. A vinde a proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Luiz, assente-se. Meus amados, eu me sinto muito confortável em nossa igreja em falar desse tema, porque se eu não tivesse lido nada a esse respeito, o que foi dito e feito aqui hoje de manhã e agora à noite já seria o suficiente. A palavra de Deus, ela converge, ela cede informações para ela mesma. E se o povo de Deus estiver atento ao que o Espírito Santo está dizendo, ele vai perceber isso. Eu poderia somente orar e encerrar, porque Deus já falou tudo. O Espírito de Deus já nos informou de tudo. Hoje de manhã nós tivemos uma manhã maravilhosa, uma manhã diferenciada, aonde a cruz de Cristo estava aqui, nesse local. E nós tivemos ali uma representação do sepulcro. O interessante é que nesses dois lugares, o nosso Jesus havia passado por lá, mas Ele não estava lá. Ele não está lá, e Ele jamais estará lá. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Ontem à noite eu saí com um casal de amigos, Jaqueline e César, e o César estava preocupado com a situação. Qual é mais importante? O que causou mais dificuldade para Jesus? A sexta-feira ou o domingo? Olha, não tem jeito de não chegar a essa conclusão. Observando os evangelhos, e aí o César tem razão quando ele questionou isso. E no primeiro momento eu não entendi mais ou menos o que ele quis dizer, mas ele questionou isso. O que era mais importante? O que foi mais importante? A cruz ou o domingo? A sexta-feira ou o domingo? E aí nós vamos observar que para Jesus a sexta-feira foi dolorosa. A sexta-feira para Jesus foi algo angustiante. Jesus chegou naqueles momentos ao extremo, aonde o ser humano chega no seu limite, aonde o ser humano chega nas suas forças, ele não tem mais forças, a sua estrutura está abalada. E eu explicando para o César que o motivo de Jesus estar no Getsemane, e nós já pregamos sobre esse tema aqui, é porque ele estava em conflito, ele estava numa quebra de paradigmas. Jesus estava num momento crucial da sua vida humana e da sua vida divina. Ele, como Deus, sabia e sabe, nós sabemos que ele jamais, em hipótese alguma, se separa do Pai. Porque se caso isso acontecesse, tudo que existe
deixaria de existir. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, quer principado, potestade, dominações, reinos, soberanias. Assim diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. Então, se ele deixasse, se ele se separasse do Pai, tudo deixaria de existir. E nós, aonde iríamos? Mas existe uma coisa que nós vamos aprender hoje, através desse texto e de alguns outros que nós selecionamos aqui. O que angustiava Jesus era a separação dele com o Pai. Como homem, ele não entendia como isso poderia acontecer. Como Deus, ele sabia que isso iria acontecer, ele disse isso várias vezes. Mas como homem, isso era intrigante, desafiava as leis. Não era possível isso acontecer. E aí nós entramos nesse processo. E aí nós lemos esse texto. Vós, porém, sois raça eleita. É sobre essa raça que eu quero falar nessa noite. Porque isso aqui envolve todo esse processo de Jesus chegar na cruz e não estar lá. De Jesus chegar no sepulcro e também não estar lá. De Jesus se apresentar vivo. Vivo. Porque Ele está vivo. E ninguém pode negar isso. Eu me lembro muito bem que eu fui trabalhar em Alexandria e chegando lá eu vi um quadro complicado. O quartel estava cheio de carros, de bichos, enfim. E uma das coisas que eu falei no dia que eu fui assumir o comando foi que: Senhor, o comando não é meu, o comando é seu. O Senhor vai me usar naquela cidade. E é para a glória do seu nome a minha presença lá. E quando o Senhor quiser, eu vou sair de lá. E assim aconteceu. E quando eu terminei a reforma do quartel, uma coisa que eu escrevi numa parede muito grande, quase do tamanho dessa igreja aqui, assim, dessa parede aqui, foi assim: Jesus Cristo está vivo. Hoje eu falei com Ele. Está lá em letras grandes, para quem quiser ver. E olha, foi numa parede amarela, escrito em azul. Não tem jeito de errar. Quem entrar lá vai ver. Jesus Cristo está vivo. Hoje eu falei com Ele. Quem quiser vai lá para ver. Porque eu creio assim. Eu vivo crendo que Jesus Cristo está vivo mesmo. Porque Ele está vivo dentro de mim e dentro de você. Você entende isso? Raça eleita. Que raça é essa? Que povo de propriedade exclusiva que Deus quer para Ele. Como é que funciona isso? Como é que nós vamos entender isso? Como é que acontece esse processo na vida do cristão? Eu tenho observado que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, versículo 23. E ele diz ali que todos pecaram, estão fora da glória de Deus. Ele não está dizendo que os crentes estão dentro da glória de Deus, está dizendo que todos estão fora da glória de Deus. Inclusive nós, cristãos, estamos fora ainda. Estamos fora da glória de Deus. Mas nós temos um passaporte, uma passagem comprada, estamos dentro da nave, para ir de volta para Deus. E aí eu me lembrei de um hino que diz assim: estou voltando para Deus. Nós estamos voltando para Deus. Gente, estamos voltando para Deus. Nós estamos voltando para Deus. E Jesus vem aqui, Pedro vem aqui dizendo raça eleita. Então vamos entender o processo dessa raça eleita. Porque Ele quer fazer uma nova raça. Ele quer fazer um novo povo. Ele quer fazer uma nova nação, para Ele governar com
com cetro de justiça, porque Ele é o príncipe da paz, Ele vai nos reger. Então Ele quer fazer um povo transformado, um povo livre, um povo liberto, um povo santo, porque é assim que Ele nos quer. Nação santa. E como é que isso vai funcionar? Nós observamos na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amados, quando Deus criou todas as coisas, Ele fez tudo perfeito. De repente a criatura cai e Ele tem que nos separar dele. E sabe por que Deus nos separa dele? Porque a misericórdia dele dura para sempre, está sobre nós. Hoje eu explicava isso, ontem aliás eu explicava isso para o César. Olha, Deus, Ele está na sua glória, e nós estávamos com Ele em Cristo. Quando nós transgredimos, agredimos a santidade de Deus, Ele nos tirou de perto dele, porque Ele nos ama, e Ele nos coloca a uma distância dele, que a glória dele não nos destrói. Então Ele nos ama tanto que nos colocou a uma distância que Ele pode nos proteger. Aí a gente começa a entender por que Moisés estava no monte e Deus diz para ele: olha Moisés, não dá para você me ver, não dá para você ver a minha glória. Você vai ficar aqui atrás dessa rocha, eu vou passar, a minha glória vai passar, eu vou te proteger, e por detrás da rocha você vai olhar a minha glória depois que ela passar. Sabe que ensinamento nós tiramos disso? Que Deus nos guarda da sua própria glória, e que essa rocha representa Jesus Cristo na nossa vida, porque através de Jesus Cristo nós podemos contemplar a glória de Deus, nós podemos entrar confiadamente no Santo dos Santos, nós podemos ter comunhão com Deus e acesso a Ele em todo o tempo. Você entende isso? Nós estávamos longe, e o versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos aproxima. Sabe uma coisa? Nós fomos colocados longe, e tudo que nós fazíamos não chegava ao trono da graça. Por quê? Porque as nossas orações, elas teriam que ser levadas até o trono da graça, elas não chegavam. Era preciso o auxílio de algumas coisas. No Antigo Testamento era o sacerdote que fazia isso. Lembra de Ana? Conhece a história de Ana? Orando ao Senhor no templo, e os sacerdotes de Eli diziam: está embriagada. Ela disse: não me tenha como filha de Belial, sou mulher atribulada de espírito. E quando ele disse para ela: olha, o Senhor vai recompensar a tua oração, ela foi embora tranquila, porque ela precisava dessa garantia, dessa oração chegar ao trono da graça. Ela não tinha, porque não tinha acesso, e todo o sacrifício que era feito, eles ficavam ainda debaixo da ira de Deus, não ultrapassavam, porque o sacrifício do Antigo Testamento, ele não lavava o pecado, ele só encobria. Esse sacrifício apontava para Cristo na cruz, que esse sim não encobre pecados, esse lava todo o pecado e renova a criatura. É diferente, é diferente. Agora os nossos pecados são lavados. E sabe uma coisa? Deus, que não se esquece de nada, diz para nós que Ele não vai se lembrar
pecados e das nossas iniquidades, desde que estejamos em Cristo. Porque o Filho dele não tem pecado. Depois ele continua dizendo, versículo 14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, e aqui ele está dizendo, de judeus e gentios, de ambos, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, lá na cruz, a lei e os mandamentos na forma de ordenança, para que para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Por que estou lendo isso? Porque, amados, Deus só tem um filho. Deus não tem dois filhos, nem esse tanto de filhos. Deus só tem um filho, e o nome dele é Jesus. E agora nós vamos começar a entender por que eu estou dizendo isso, e por que a importância da morte na cruz e da ressurreição de Cristo. Como ele só tem um filho, ele precisava de que nos resgatar. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 até o versículo 11, ele trabalha uma questão importantíssima que nós precisamos entender. Ele começa dizendo assim: tendo também em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não teve isso como usurpação, o ser igual a Deus. Ele não precisava vir, mas pelo amor que ele tem por nós, ele veio. Não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes disso, antes desse pensamento dele, ele a si mesmo se esvaziou. Agora nós vamos começar a entender a mensagem. Amados, estávamos na glória e perdemos a glória, viemos para longe dele. Agora é preciso nos resgatar. E Jesus, para vir aqui, ele não poderia de hipótese alguma vir na sua glória. Ele teve que se esvaziar da glória para estar no nosso meio. E aí nós observamos que ele começa a tecer um comentário interessante ainda. Versículo 7: assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido na figura humana. Jesus veio aqui deixando de refletir a sua glória para ficar no nosso meio, sentir o que nós sentimos, fazer o que nós fazemos, sofrer o que nós sofremos e muito mais. Chegar, levar essa mensagem até a cruz. Outro dia eu preguei aqui e disse o seguinte: olha, se Jesus tivesse vindo e falado da mensagem da cruz sem ir até a cruz, ninguém acreditaria nele. Ele levou essa mensagem às últimas consequências até o sepulcro, e depois dele continuou com a mesma mensagem. Por isso nós cremos nele. Amém? Jesus continua. O apóstolo Paulo continua dizendo: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Versículo 18. Versículo 17: e vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, aos gentios longe, aos judeus perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O Espírito Santo está em mim e está em você. Agora temos paz. Porque por ele, 19: assim já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo
Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você entendeu isso? Queridos, o versículo 24 do capítulo 4 de Efésios diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. O que ele está dizendo com isso? Que nós fomos criar a imagem do Filho dele. Então Deus, quando olha lá de cima, ele não me vê, não vê você, ele vê o Filho dele em nós. Nós começamos a entender o que João Batista diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso serve para toda a igreja, para todo cristão. Isso é para nós. Não somos nós mais quem vivemos, diz o apóstolo Paulo, mas é Cristo que vive em nós. A nossa imagem tem que ser a imagem de Cristo. A nossa semelhança tem que ser a semelhança de Cristo. Aí o apóstolo Pedro faz outra informação muito interessante no capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Nós tínhamos estado fora da glória, agora Cristo vem para nos levar de volta para a glória. Aí nós entendemos que a graça é para todos, mas a glória é só para os que estão em Cristo. A graça está sobre todos, o sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos, o alimento é para todos, mas a glória não é para todos. A glória é só para os que estão em Cristo. E aqui eu quero me conter um pouco mais nesse versículo, porque o verbo aqui é kalel, e a expressão aqui é kalessás. Kalessás quer dizer chamar para dentro de si. Queridos, eu já dei esse exemplo aqui, e vou dar de novo. Quando Jesus veio, fez o sacrifício, ele foi embora. E quando ele foi embora, ele disse aos apóstolos que ele mandaria o Consolador. E quando o Consolador veio, em Atos 2, numa primeira pancada, ele pega 120 pessoas. Após esse evento, mais 5.000 pessoas. Depois 3.000 pessoas. E a igreja não parou mais de crescer. Mas a igreja, quando ela vem vazia, porque o Espírito Santo vem, e nós temos que fazer parte dele e ele em nós. A igreja é o corpo de Cristo, queridos. E outro dia eu estava dizendo: Jesus não vem me buscar, ele não vem te buscar. Isso é um pensamento satânico. Quem pensa que Jesus vem me buscar é um pensamento demoníaco. Jesus não vem me buscar, ele vem buscar a noiva dele, a igreja dele. Ele vem buscar o corpo dele, do qual nós todos fazemos parte. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Eu e você somos a noiva do Cordeiro que ele vem buscar. Então ele não pode me buscar. Isso é egoísmo. Isso não é um pensamento cristão. Nós temos que viver em comunhão, unidos. Nós temos que viver juntos, amando uns aos outros. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Ele vem dizendo o seguinte: nós, cada um de nós, somos feitura de Cristo, criados nele para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que nós andássemos nela. Que obras são estas? O Evangelho. Jesus veio trazer o Evangelho. Ele pregou isso aos apóstolos, pregou isso ao povo, e o povo entendeu, os apóstolos entenderam, e esse Evangelho chegou até mim e até você. Em Atos capítulo 2, Lucas
Lucas escreve que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus. Nós gostamos muito dessa primeira parte, mas a segunda parte, a gente às vezes não lembra muito dela. Ser testemunha em Jerusalém é aqui dentro da igreja. Em Samaria é onde ninguém quer ir. Em toda a Judéia é dentro da nossa casa, do nosso trabalho, em todos os lugares que nós formos. Até os confins da terra. Se você não pode ir, envie o missionário. Sustenta ele no campo. Porque os confins da terra, do qual é dito nesse versículo, é aqui onde nós estamos. Os confins da terra é aqui, na igreja de Vila Góes, nos alcançou. O Evangelho chegou aqui, porque alguém acreditou em um tal de apóstolo Paulo, acreditou nisso, dando a sua própria vida por isso, não tendo como preciosa a sua própria vida, açoitado, apedrejado, expulso, rejeitado, mas nunca, em momento algum da vida do apóstolo Paulo, ele nos abandonou. Ele foi as últimas consequências para mostrar essa imagem de Cristo para nós. Paulo chegou ao ponto de dizer às pessoas que estavam ao seu redor que se elas não tivessem Cristo como referência, olhassem para Ele como referência de Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós podemos dizer a mesma coisa às pessoas. Nós somos a imagem e semelhança daquele que nos fez, Cristo. Agora somos iguais a Ele, estamos dentro dEle, fazemos parte dEle. Você entende isso? Você agora não é mais você. Você agora é o corpo de Cristo. Você agora não te pertence mais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele nos diz que nós somos agora escravos de Cristo e pertencemos a Ele. E esse escravo é da orelha furada. Eu me rendi ao Senhor, eu me entreguei a Ele. Ele é meu Senhor, Senhor da minha vida. Você entendeu isso? Ele nos chamou de volta para a sua glória. Hoje eu estava dizendo que Jesus é uma nave espacial, queridos, para que você entenda esse processo, da qual todo cristão recebeu uma passagem, e essa passagem é individual, ela não serve para outra, ela tem o seu nome, ela tem o seu DNA, que é Cristo, que é o mesmo de Cristo. Então essa passagem é sua, e essa passagem se chama graça. Então é preciso que você use essa passagem e entre nessa nave espacial chamada igreja, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, e não saia de lá, porque essa nave está decolando, ela já está indo embora. Quem já voou aqui sabe, aperta os cintos, né? O avião começa a taxiar, ele aperta os cintos, desliga os celulares, desliga do mundo, porque nós estamos indo embora. Desliga do mundo, esquece as coisas do mundo, pensa em Cristo. Não quer dizer que você não vai viver, mas pensa em Cristo. E essa nave vai decolar. Hoje eu dizia aos meus alunos, que hoje eram muitos, eles vão multiplicar. Eu dizia a eles o seguinte, que tem um cidadão que fundou uma igreja, da qual ele tatua no braço, ou na testa, ou no corpo das pessoas, o número 666, é o número da besta. Tranquilo, calma, gente, se assusta com isso não. O que está reservado para nós é outra coisa. Mas ele tatua, e ele se intitula uma Maitreya, ou seja, o anticristo. Ele diz, eu sou o anticristo, pronto, eu estou chegando. E no dia 21/12 de 2012, vai ser a chegada triunfal dele, ele vai se apresentar ao mundo, e por isso vai acontecer
acontecer várias tragédias no mundo para que Ele possa consertar. E Ele fala isso abertamente. E hoje eu dizia para os meus alunos que eu estou torcendo para esse cidadão estar certo. Gente, se esse rapaz estiver certo, nós vamos embora antes de dezembro. A igreja vai ser arrematada antes de dezembro. Se eu pudesse conversar com ele, eu ia falar para ele: rapaz, você acredita mesmo nisso? Faz tudo para que aconteça, porque eu estou esperando. Já imaginou, gente, esse ano a gente encontrar com Cristo nas glórias? Gente, Ele está vindo. A passagem está com você. Aleluia. O corpo é dele. Queridos, para a gente ganhar tempo, eu quero dizer para você que as pessoas do mundo estão mortas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, eles estão mortos. Mas o que é morte no sentido teológico, no sentido bíblico? É a separação de Deus. Aquilo que nós falamos do Getsemane, Jesus estava preocupado com essa separação. Então a morte no sentido bíblico é a completa separação da criatura do seu Criador. Sabe por quê? Porque nós tememos muito a morte física, porque a gente não entende ela. Jesus não estava preocupado com a morte física, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Porque a morte física ele já tinha dado mostra de que ela não tinha poder sobre a palavra dele. Ele ressuscitou Lázaro. Lázaro veio para fora. Não tinha poder sobre ele. No Antigo Testamento, várias pessoas haviam ressuscitado. Então isso não era o problema. O problema era separar do Pai. Como é que isso acontece? E a morte que Jesus morreu para nós é a morte eterna. A completa separação do Pai. Agora que Ele não morre mais, nós estando nele, não morremos mais. Estamos vivos. Aí Jesus fala para Marta: Marta, você não entendeu nada. Se você crê em mim, Marta, ainda que você morra essa morte física, você vai viver. E se você está viva, Marta, e crê em mim, você nunca vai morrer. A Marta também continuou não entendendo nada. A Marta estava preocupada com outras coisas. Lá na frente Jesus disse assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte, está comigo. Você ainda está preocupada com o mundo, com o celular, com o trabalho, com o pagamento no final do mês, com as contas. Marta, escolha a melhor parte. Para onde eu vou te levar não tem conta para pagar. Marta, para onde eu vou te levar não tem dor. E sabe quem é a Marta? Todos nós. Jesus venceu para mim e para vocês. Ele nos deu vida. E a vida que Ele nos deu chama-se Zoe. Vida abundante, vida eterna, vida sem nunca mais acabar. É a vida de Deus. Então Ele está dizendo que nós temos a imagem dEle. Somos dentro dEle. E Ele vai nos levar para Ele. Só que às vezes as pessoas pensam: e como é que vai acontecer então, pastor, se eu morrer? É um pensamento que, aliás, é uma pergunta que todos fazem. Até eu faço às vezes. Para onde a gente vai depois que morre? Os católicos criaram, e os gregos também criaram, os gregos católicos e os babilônicos criaram uma sala de espera. É igual no aeroporto, né? Tem uma sala de espera. Gente, não tem sala de espera. Eu vou falar um negócio para vocês aqui que eu gosto de falar. Se eu for para o céu e Jesus disser para mim, depois que eu estiver lá, na glória: Vinícius, agora você tem que voltar para ser arrebatado. Por favor, não, já estou aqui. Olha que rebeldia. Mas para que voltar, Jesus? Já estou aqui, vamos conversar. Gente, não tem sala de espera. O negócio acontece agora. O tempo só para quem morre, para quem vive continua.
Quando morre, os compromissos cessaram, mas para quem está vivo, se não for, perde. Jesus está vindo. E aí, falando disso, eu estava explicando na sala de aula semana passada. O povo tem medo de morrer. O povo tem medo de ficar dentro de um caixão. Morto não mexe com ninguém. Tem gente que não passa perto do cemitério com medo do morto. Morto. Gente, a gente anda no meio dos mortos todos os dias, não tem medo dele. Aí quando ele põe ele no caixão, tem medo. E esses mortos que nós estamos andando no meio deles podem ofender a gente. A gente não tem medo, até abraça, brinca. Tem gente que namora, casa com o morto. É sério. Porque as pessoas do mundo estão mortas. Biblicamente falando, estão mortas. E o que é a palavra da vida? O Evangelho. Então nós temos a chave para dar vida a essas pessoas. E às vezes nós não falamos. Mas nós não precisamos falar. Santo Agostinho falava isso. Leia o Evangelho. Se for preciso, use as palavras. Então as palavras são o último recurso que eu tenho. É um estilo de vida. Eles têm que ver Jesus em nós. Eles têm que olhar para nós e desejar o que temos e o que somos. Eles têm que perguntar por que nós somos assim. E nós vamos explicar por que somos assim. Hoje estava falando sobre extraterrestre. Quem é extraterrestre? Somos nós. A Bíblia diz que nossa pátria está no céu. Nós não somos desse mundo. É nós, o negócio é nós. E o povo está com medo de quem está descendo. Nós estamos subindo. Deixa ele descer, né? Vocês entendem isso? Jesus não está na cruz. E também não está no sepulcro. Ele está vivo. Ele está dentro de você. Você entendeu isso? As pessoas morrem. E há uma diferença nessa morte. Porque nós, os cristãos, eu já falei sobre isso aqui, vou falar de novo. Talvez tenha alguém que não ouviu, ou que não se lembra. Nós temos uma liga de ferro dentro de nós. Quando você se converte, aquilo que está em Atos 1:8 vai acontecer com você naquele momento. Converteu. Se você já é convertido, esse negócio não sai mais não, viu? Tem gente que não. Então é uma liga de ferro chamada Espírito Santo que está dentro de você. Se você está vivo e tem, vai continuar. Se você morrer, ela não sai. Ela continua em você. Aí, Jesus é um grande imã. E quando ele vier, ele vai soprar uma trombeta e esse imã vai passar. Aonde tiver alguém que tem essa liga de ferro chamada Espírito Santo, vai subir ao encontro do imã, que é Jesus. Não tem jeito, eu não tenho diferente. O Espírito Santo está em você. Ele se move em você. Ele não te abandona, nem quando você desce ao Hades. Você vai voltar. Agora o ímpio não volta? Não, porque ele não tem o Espírito de Deus. Então ele não tem parte com Cristo. E quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo que estava nele, assim como está em você. Aí o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 6: nós fomos sepultados com ele na sua morte. Porventura não seremos ressuscitados com ele na sua ressurreição. Você crê nisso? Paulo escrevendo aos Efésios disse que isso é fé. Isso não vem de nós, é um dom dado por ele. Está em nós, está em você. Agora eu te pergunto, você pode esquecer-se disso? Não se esqueça disso em nenhum momento. Estamos indo de volta para Deus. Estamos caminhando de volta para a glória de Deus. E para encerrar, quando nós ressuscitarmos, ou quando
todos vivos forem transformados, como escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios e aos Tessalonicenses. Nós vamos ser ressuscitados num corpo incorruptível. Vamos ser transformados num corpo incorruptível. O mesmo corpo que Jesus tinha quando foi ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou e ficou andando no meio do povo. Ele comia, ele bebeu, ele andou, conversou, soprou o Espírito Santo em algumas pessoas, porque eles precisavam naquele momento, abençoou e depois foi embora. Mas antes dele ir embora, ele pede a Deus, no capítulo 17 do Evangelho de João: agora, Pai, que eu terminei a obra que eu vim fazer, agora que eu já estou voltando para o Senhor, me glorifica com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora eu estou voltando, e aí em cima, só estando em glória, porque sem glória não chega aí. Aí nós entendemos o que o apóstolo Pedro está escrevendo no capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, porque isso é de graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória. A graça é para todos, a glória é para os que estão em Cristo. Então, quando nós ressuscitarmos, Ele vai nos dar um corpo que comporta, que suporta a glória dele. Aí Ele vai nos encher da glória dele. Porque esse corpinho aqui não suporta. Quer ver? Os jovens e os adolescentes estiveram no acampamento. Eu tenho certeza que as ministrações ali mexeram com você. O Espírito Santo que estava em você se movimentou. Você às vezes não se conteve, derramou lágrimas, falou em línguas, foi extasiado, às vezes até transbordado, arrebatado. Isso acontece. Isso não é nem 1% daquilo que Deus preparou para nós. Aí nós entendemos porque o apóstolo Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele preparou para nós. O negócio lá é tremendo. E ele diz: eu ouvi coisas inefáveis, não consigo falar para vocês o que eu ouvi. E tem gente que está dizendo que foi lá e ouve tanta besteira, vê tanta coisa. Tem gente que diz que foi no céu e viu uma caveta de cabelo. Eu falei: gente, lá não tem cabelo. Não é cabelo, tem lá. Até porque o cabelo tem que ficar na cabeça da gente, não é guardado lá. No céu não tem peruca, esquece. Cabelo é agora. Usa agora, penteio, corre, tem uns que pintam. É o pastor que pinta, não falou mesmo. Mas fica bonito.